Olá, 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 sejam muito bem-vindos à aula de número 6, que é uma live, a sexta live dessa nossa série de lives que nós estamos fazendo acerca de cair para dentro da internet. E hoje eu vou trazer um assunto muito interessante. Dei uma pesquisada essa semana, separei alguns pontos que são importantes. Você que ainda está com dúvida, né, de investir ou não na internet, então essa série de lives eu peguei e dividi uma série de partes que são complexas da internet e a gente vai traduzindo isso para você. Você que está aqui no Instagram também, então acompanha com a gente aqui, Restaurante Sete Mares está aqui com a gente no Instagram e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, sempre lembrando o seguinte: a importância de você não esquecer de dar o seu like e de se inscrever no canal do YouTube. Você já sabe que essa transmissão está sendo feita originalmente no canal do YouTube. Então, se você não está ainda no canal do YouTube, você corre para lá, para o canal do YouTube, e você vai ter acesso, você vai ver direto a minha tela e as explicações que a gente vai desenvolver ao longo desta aula. Beleza? Então, show de bola. Então, para você que não me conhece, eu sou o Valmir Lima. E qual é a história que está por detrás de tudo isso que eu ensino e que eu vou te ensinar, vou passar para você aqui, né? Bom, eu comecei no ambiente digital lá por volta do ano 2000, né? Então, de 2000 para cá, a gente tem trabalhado no digital. Eu já trabalhei como desenvolvedor, como programador de computador, né? Antes do ano 2000. Depois, basicamente, do ano 2000 é que eu migrei para a internet. Inclusive, eu migrei até para fazer sistemas para a internet. Mas com o passar do tempo eu conheci o marketing e comecei a estudar sobre o marketing por um único motivo. Eu tinha um grande problema de vender os meus softwares para uma quantidade maior de pessoas. Como eu não conseguia uma solução, né? Eu tinha o quê? O que eu fazia? Eu era desenvolvedor de software, só para você entender aqui o contexto. Eu era desenvolvedor de software, porém tinha um problema. Qual era o problema? O meu problema era relacionado a vendas. Eu não conseguia vender, na verdade eu conseguia vender, mas não conseguia escalar o meu produto, certo? Não conseguia fazer a escala do meu produto e isso era um grande problema. O que acontece? Eu tive um encontro com uma coisa chamada marketing, que é exatamente o que vocês conhecem hoje, porém o marketing do ano 2000 era muito um marketing que provinha do offline. Então era um marketing que a gente chama de marketing de esperança, certo? O que é esse marketing de esperança? Era um marketing que você fazia uma ação, seja dentro da internet ou fora da internet, e ficava na esperança dessa ação dar certo, né? Ficava na expectativa desse processo realmente acontecer, você conseguir escalar, você conseguir vender. Então, assim, eu acredito que nesse momento que eu tive essa noção de que o marketing da esperança não é uma ação de marketing ideal para nenhum tipo de empreendedor, eu comecei a buscar algo que era novo no mercado, que é chamado de marketing de resultado. Então, o que é um marketing de resultado? É um marketing que ele estava surgindo, na verdade, na época, era muito novo, que era exatamente um marketing ele lotado em cima das métricas, ou seja, você precisava, o marketing, a ação de marketing ela surgia em cima dos números que você levantava, certo? Vamos ver qual é a diferença na prática. Por exemplo, se você faz uma ação de panfleto, de outdoor, você não tem, você sabe quanto você investiu, né, naquela ação,
mas você não tem o fechamento do ROI corretamente. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se eu coloco, por exemplo, faço uma panfletagem, faço 10 mil panfletos, tá? Desses 10 mil panfletos, quantas pessoas realmente vieram à loja? Quantas pessoas que vieram à loja realmente compraram um produto em decorrência daquela ação de marketing? Então, essa métrica você não tinha. Então, basicamente, você jogava o dinheiro e era na esperança de que aquilo fosse multiplicar. Com o marketing de resultado, não. Com o marketing de resultado, hoje você investe seu dinheiro no Google Ads, no Facebook Ads, no Instagram Ads, e você tem uma série de métricas, você sabe o que você gasta e o que você rendeu em cima daquele investimento que você fez. Por exemplo, você investe R$ 100 numa publicidade na internet. Você sabe o que é que esses R$ 100 ele vai se derivar. Então, assim, se uma pessoa fez uma compra, você sabe exatamente até mesmo qual foi dos anúncios que você fez que originou aquela compra. Então, hoje você tem a possibilidade de ser bem mais específico do que antigamente. É óbvio que hoje você tem que envolve um investimento, né? Que envolve um músculo financeiro para isso. Porém, o que acontece? Antigamente o músculo financeiro era muito maior, bem maior. Hoje, com, sei lá, com R$ 50, com R$ 100, você tem a plena possibilidade de fazer uma ação de marketing dentro da internet e atingir uma grande quantidade de pessoas que provavelmente você não iria atingir efetivamente se você fosse investir em panfleto, se você fosse investir talvez em um grande outdoor. Quando eu falo o resultado disso, é que você sabe quais são, quantos cliques deram, a quantidade de pessoas que entraram na sua página, a quantidade de pessoas que chegaram a efetuar a compra, elas não efetuaram a compra. Então, isso para mim foi a grande virada, assim, foi o grande estalo. Por quê? Porque você não teria mais o investimento jogado para cima. Você agora ia investir bem específico e você iria ter condições de fazer calculado uma coisa que não dava para fazer na panfletagem, que era exatamente o teste AB. É exatamente você testar várias situações para você descobrir exatamente qual dessas situações realmente o seu cliente ia ser mais impactado, ou seja, você ia ter uma maior resposta daquele tipo de cliente. Então, esse é um ponto que eu considero que assim, é um ponto de virada muito importante, é você testar os argumentos, né? Você tem um produto e esse seu produto ele pode ser uma solução para diversos tipos de perfis de pessoas diferentes. Então, como que você faz para poder fazer esses testes aí? Hoje você pode fazer uma quantidade infinita de anúncios. Ou seja, você vai fazendo os anúncios, você vai testando uma mensagem, você vai testando uma headline, que é uma manchete, você vai testando um vídeo, que o vídeo dá muito certo, né? As pessoas gostam muito de vídeo, então você tem uma possibilidade infinita de fazer testes cruzados e de identificar aquele público específico, de chegar até aquele público específico. Então, então assim, qual é a base de você criar um negócio digital hoje? A base de você criar um negócio digital hoje é você ter minimamente uma boa organização, uma boa gestão e você saber discernir qual tipo de marketing é o marketing que você está utilizando. Será que você está utilizando o marketing da esperança? Ou seja, muitas pessoas estão no digital, porém elas estão utilizando ainda o marketing da esperança, ou seja, estão investindo, mas estão investindo assim sem uma direção, estão investindo sem uma orientação, estão dentro de uma espécie de tipo assim, de um labirinto, né? Então elas estão tentando, caçando uma saída. E isso só tem um resultado de que você vai gastar o seu tempo, você vai gastar o seu dinheiro, você vai desacreditar dessa poderosa ferramenta, isso é natural, se você gasta tempo,
né? Se você investe o seu tempo, você investe o seu dinheiro e você não obtém resultado, o que é normal que aconteça? É que você com o tempo vai substituindo e vai em busca de outras ações. O fato que nós vamos conversar hoje nesse primeiro episódio aqui é exatamente sobre isso, né? Por que algumas empresas elas dão certo hoje mais do que outras empresas? Haja vista que, teoricamente, a mesma informação está à disposição de todos de forma igual, as ferramentas estão à disposição de todos de forma também igual, então, teoricamente, tudo está à disposição, mas por que umas empresas ou uns profissionais ou umas pessoas eles tendem a performar melhor do que outras pessoas outras empresas que fracassam no transcorrer desse processo? Então, duas coisas são importantes que eu vou passar para você nessa live e que será um aprendizado, um desenvolvimento que ele precisa ser diretamente proporcional ao foco, né? Toda live minha eu gosto de dizer que você meio que entra numa imersão, né? Daquilo que você quer aprender. Então, quando a gente entra numa imersão daquilo que a gente quer aprender, o que é que eu gosto logo de chamar sua atenção? Pega caneta e pega papel, anota as suas dúvidas, nunca deixe passar uma dúvida, porque essa dúvida ela precisa ser resolvida para você. O seu cérebro funciona isso. Então, a dúvida ela precisa ser respondida para você ir para o próximo estágio. Ou seja, o seu cérebro está em pleno raciocínio. Então, foco na imersão e no que você quer aprender, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. O que acontece? Como que você pode utilizar da melhor forma possível essa live de hoje? E se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, vai, se inscreve no meu canal e ativa o sino, tá? Para você ser informado. E lá no meu canal você vai encontrar as 5 últimas lives que eu produzi. O que você vai fazer com essas 5 últimas lives? Você vai fazer a mesma coisa, vai assistir todas elas, vai fazer uma organização em um pedaço de papel. Por que Valmir, que você está me instruindo para me fazer isso? Porque toda vez que você anota alguma coisa, você aprende mais, tá? Primeira coisa, ó, se você quer aprender, anote, tome nota daquilo que você, principalmente quando algo é novo para você, você nunca ouviu esse tipo de explicação sendo colocado dessa maneira. Primeira coisa. Segunda coisa, a primeira coisa é você ouvir, é o conhecimento. Segunda, é você fixar isso em uma anotação. Terceiro, é você aumentar a fixação no seu cérebro. Quando? Quando você ensina para outra pessoa aquilo que você aprendeu. Então, toda vida que você ensina, que você troca uma ideia, que você tenta explicar aquilo que você aprendeu para outra pessoa, você está fixando o seu conhecimento. Outra dica, que eu vou colocar aqui, que é um passo, colocar aqui, que é um passo a mais. Você tem que sempre dar um passo a mais na sua jornada. O que eu quero dizer com isso, com um passo a mais? Você sempre tem que ter dentro da sua gestão do dia, você reservar um tempo para você se tornar uma pessoa mais especializada naquilo que você está estudando. Ou seja, você se tornar uma pessoa com uma maior capacidade de raciocínio, uma maior capacidade de reflexão, uma maior capacidade de análise. E isso você consegue exercitando o seu músculo, que é o cérebro, raciocinando, indo lá no meu vídeo de número 1 ao número 5, assistindo todos esses vídeos que eu preparei para você expandir o seu conhecimento. E aí neles eu conto exatamente o que me trouxe até aqui, o que foi que eu consegui fazer. Então eu comento alguns trechos de livro, dou alguns exemplos e falo outras coisas. Então isso vai compondo o seu conhecimento. Para quê? Para depois você fazer o quê? Você vai fazer os resumos. E aí você faz um resumo daquilo que você aprendeu, certo? Valmir, por que você está insistindo nessa tecla? Porque a grande maioria das pessoas
simplesmente ficam estáticas, absorvendo a informação, certo? E aí o grande será, por que você não adianta logo e vamos logo entrar logo no processo da criação do negócio digital? Eu já entrei no processo da criação do negócio digital, você que não percebeu ainda, eu já entrei, porque se quem não tem esse um passo a mais, quem não faz resumo, você vai ter o que? Você vai ter uma quebra de fundamento. Vamos ensinar logo esse ponto aqui que você sempre vai me ver ensinando essas duas expressões. Em todo projeto você precisa de fundamento e processo, tá? Em tudo aquilo que você vai fazer no digital, você precisa de fundamento e você precisa de processo. Valmir, o que é o fundamento? Imagine o seguinte, imagine que você vai aprender a jogar tênis. Imagine que você vai aprender a jogar tênis e você chega lá e pergunta, você nunca jogou tênis, você pergunta, olha, como é que eu faço para me ganhar o jogo? O teu treinador de tênis vai chegar para você e vai dizer o seguinte, olha, não se preocupe, agora não é hora de você aprender isso, agora é hora de você aprender o fundamento, aquilo que é fundamental, que é pegar a sua raquete e acertar nessa bola. Então você vai tocar, pegar essa raquete e acertar na bola diversas vezes, até você ficar muito bom. Em outras palavras, a gente chama às vezes no digital de feijão com arroz. Vamos aprender a fazer o feijão com arroz, fazer a parte do fundamento. Então, quando você entender a parte do fundamento, que é exatamente essa introdução aqui que eu estou lhe dando e nos outros vídeos também tem os fundamentos, você vai entender melhor o porquê que você vai utilizar determinadas frases, porquê você vai utilizar determinadas colocações, porquê que a sua comunicação deve ser feita assim, porquê que você deve usar uma estratégia dentro do Facebook, outra dentro do WhatsApp e outra no Instagram. Então você vai ter esse entendimento amplo para você. Então, primeira coisa, fundamento. Segunda coisa que você precisa ter, processo. Bom, antes de eu falar, eu já vou te dizer que é o seguinte, vamos quebrar aqui um mito, né? Existe um livro chamado do Tim Ferriss, né? Chamado Trabalhe 4 Horas. O que acontece? A maioria das pessoas que leem esse livro, e é natural, as pessoas vão em busca disso. Eu quero trabalhar, 4 horas por semana, eu quero trabalhar o mínimo e ficar de boa na praia. Só que quando você lê esse livro e olha para a realidade hoje, eu pergunto uma coisa para você. Será que dá para fazer exatamente isso hoje? Será que você consegue fazer isso hoje? Que é exatamente o quê? Trabalhar pouco, vamos dizer assim, e render render o máximo possível. Será que você consegue fazer isso hoje? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui para você refletir. A maioria das pessoas com quem eu tenho conversado não consegue fazer isso. Por quê? Porque elas esquecem que não tem como você pular a fase do fundamento e já ir para o processo. Todos que estão no processo um dia passaram pelo fundamento, entende? Então o que é o fundamento? O fundamento é esse, é os 10% que você está aprendendo aqui e eu acredito que você vai colocar em prática 90%. Então, fundamentos é um ponto muito importante. Segundo, processo. O que é, na verdade, o processo? É você pegar um método, é você atestar esse método dentro do seu produto. Vamos dar duas situações. Primeiro, Valmir, eu não tenho um produto e eu quero trabalhar na internet. Eu quero descobrir um produto para me trabalhar. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai descobrir na internet, você vai descobrir em você o que você gostaria de trabalhar. Se você é um surfista, será que dá para vender prancha de surf, camisa, chinelo, bermuda? Se você é uma mulher, será que dá para vender bijuteria pela internet? Será que dá para vender shake de emagrecimento? Será que dá para vender um curso de mega hair? O que é possível ser feito?
Então, quando você não tem ainda um produto que você escolheu para você trabalhar, você precisa parar e pensar exatamente isso. Cara, o que eu gosto de fazer? O que eu faria assim, quase que independente de receber dinheiro ou não, faria mesmo por prazer? Esse é o primeiro indicativo e aí você vai atrás desses produtos. Onde é que eu encontro isso, Valmir? Você pode encontrar no Eduz, no Hotmart, existem as plataformas da internet que são gratuitas, você se cadastra lá, entra e lá tem os produtos à disposição para você revender aqueles produtos em troca de uma comissão, certo? Certo. Então, aqui é uma situação em que a pessoa não tem nenhum produto, certo? Quando você encontra um produto que você vai revender, você precisa ter o que eu estou te ensinando, fundamento e processo. Qual é o fundamento? São os fundamentos do marketing, né? Os fundamentos do marketing de resultado. E o processo é qual é a estratégia, qual é o método que você vai utilizar para vender aquele produto. Você vai utilizar como base um tráfego orgânico, você vai utilizar como base um tráfego pago, você vai utilizar um grupo do WhatsApp. Qual estratégia você vai utilizar? Valmir, não sei qual estratégia eu vou utilizar. Qual é a melhor estratégia a ser utilizada? Hoje eu lhe digo com sombra de dúvidas que a estratégia mais direta e a estratégia melhor que eu tenho alcançado um resultado extraordinário é utilizando como base o WhatsApp, tá? Agora, para que haja uma escala nesse processo, porque assim, quando você está lidando com poucas pessoas no WhatsApp, é beleza, mas quando você começa a lidar com uma quantidade maior de pessoas, aí você precisa ter uma outra estratégia que vai apoiar essa estratégia do WhatsApp. Então, tudo isso é o que? Tudo isso é uma coisa chamada processo, tá? Então, o processo sempre vai caminhar junto com a gente, beleza? Show de bola? Vamos lá, vamos seguir. Se você, antes de seguir, se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita, vai lá no Instagram, @Valmir Lima oficial, e você começa a me seguir lá no Instagram, que lá nos feeds também eu normalmente vou postar um conteúdo de qualidade, direto na timeline, ou eu posto algumas pílulas, né, de sabedoria nos bastidores do dia a dia de um empreendedor lá nos stories também, tá? Então, se você quer um conteúdo mais raiz, você pode ir lá no meu site, que é www.valmirlima.com.br, e lá você vai ter o acesso na lateral, no menu, de todas as redes sociais, de todas as mídias, inclusive podcast, grupos, uma lista VIP. Então você pode se cadastrar lá tranquilamente, certo? Beleza? Show de bola? Uma coisa que eu vou te aconselhar a fazer, que é muito importante, é o seguinte: já que você está estudando sobre marketing, marketing de resultado, normalmente as pessoas que estão na internet, tendenciosamente você se sente só estudando isso, né? Porque você assiste um vídeo, você está só, então automaticamente você meio que se sente só. E é exatamente ao contrário que eu quero que você faça a partir de hoje. Você vai procurar um grupo de pessoas que estão estudando a mesma coisa que você está estudando. Você vai procurar fazer um network focalizado, né? Um network segmentado das pessoas que estão dentro do marketing, das pessoas que trabalham com afiliado, das pessoas que estão inseridas dentro desse universo. Para quê? Porque é o seguinte: quando você pode até criar um grupo também, né? Nada impede, você pode criar um grupo onde você indique livros, para discutir o aprendizado de um livro com colegas, com pessoas que estão orbitando, que estão dentro do mesmo objetivo, porque isso faz com que você vá muito mais além. Lembre-se sempre o seguinte: se você quer ir rápido, você vá sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, quanto mais pessoas você tiver dentro do seu, né, orbitando ali com você, e você orbitando também,
tendenciosamente você vai aprender mais e isso vai encurtar a tua curva de aprendizado, entende? Porque é natural que no ambiente digital você precise fazer muitos testes. Quando você está com um grupo, várias pessoas estão testando como você está testando. Então você pega a inteligência de cada uma dessas pessoas. Beleza? Então, show de bola. Então vamos lá. Vamos caminhar. Vamos caminhando. Veja só. O que eu planejei para a gente conversar também durante o período dessas lives, né? Provavelmente essa aqui vai ser a primeira live. Não tô com muita pressa, eu vou trazer um conteúdo aqui que eu acho interessante, mas eu quero dar esse conteúdo o mais tranquilo possível. Quem tiver aqui no Instagram, quiser deixar já uma pergunta no direct, pode deixar, tá? Mas assim, qual é o meu objetivo aqui, né? As pessoas normalmente dizem, tem muita gente fazendo live no Instagram e muitas pessoas querem começar a fazer live, eu indico que façam, mas existem algumas barreiras. Quais são? Primeiro, de fazer a primeira vez. Segunda, o que você vai levar para as pessoas, né? Qual é a comunicação, qual é o conteúdo que você vai levar para as pessoas. Por exemplo, no meu caso, o meu conteúdo ele é muito intencional. Intencional em que sentido? Eu quero que com essa mensagem, com esse conteúdo, você possa ter uma maior margem de lucro, certo? Eu quero que você tenha uma estrutura super enxuta, até mesmo com poucos funcionários, é possível você ter isso. Eu quero que você comece com um investimento inicial muito baixo, certo? E por quê? Porque na internet dá para fazer isso. Você começar com um investimento muito baixo e ir escalando esse investimento. Você pode escalar esse investimento e reduzir os investimentos arriscados. Por quê? Porque você vai ter as métricas na sua mão. Você tem a possibilidade com esses resultados de viver da sua missão, de cumprir a sua missão aqui na Terra. Isso é o mais importante. Você pode ter liberdade de tempo, liberdade. Então, assim, perceba que a minha intenção é criar um processo até você chegar ao ponto de que você possa ter uma liberdade de tempo, liberdade financeira, você possa ter liberdade maior para viver uma vida que você tem planejado, que você quer, enfim. Beleza? Então, vamos lá. Ó, vou até, inclusive, você percebeu que eu estou tendo uma peçazinha aqui. Então, são os tópicos para a gente não se estender muito e focar sempre no objetivo. Vou aproveitar, vou logo fazer um adendo disso. Quando você for fazer as primeiras lives, ou não que seja as primeiras lives, toda vez que você for fazer uma live, faz um resumo dos tópicos. Né? Por quê? Porque muitas vezes você domina tanto um tópico da live que daqui a pouco você vai falando sobre aquele tópico, vai surgindo outro assunto, vai surgindo, aí daqui a pouco você está totalmente distante do tópico da raiz original, certo? Então é como se fosse a raiz de uma árvore, né? Você pega um pedaço de uma raiz, é uma raiz da origem a outra, que deriva a outra, que deriva a outra. Daqui a pouco, para você voltar àquela raiz, você vai sentir muito mais dificuldade. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Então, o que a gente pretende exatamente ensinar para você aqui? Duas coisas são importantes. Qual o tipo de marketing que dá resultado na internet? Então, o marketing, ele traz para você, o app ele trazer para você resultados palpáveis, né? Resultados mensuráveis. E te dá a condição de fazer uma escala de crescimento, ou seja, uma escala, você vai fazer os seus investimentos com risco, obviamente, mas é um risco mais calculado, né? Você não vai precisar começar necessariamente com orçamentos assim milionários, bilionários, então você não vai queimar dinheiro. Não, você pode investir o valor que você tem disponível. É possível investir anúncio, sei lá, R$ 50 no Facebook, no Instagram? Sim, é possível investir esse valor nas mídias sociais, sem problema. É óbvio que quem investe 200 vai aparecer para mais pessoas do que investe R$ 50. Mas isso é a condição de cada um. De repente você está testando aquilo, você está
testando um resultado, certo? Para 99% das pessoas, esse tipo de marketing e vendas é uma grande caixa preta, a gente sabe, na qual você coloca R$ 1 de um lado e sai R$ 3 de outro lado. Então, assim, 1% das pessoas que entendem o que está acontecendo dentro dessa caixa preta vão conseguir avançar. E é exatamente isso, é esse entendimento, essa clareza que a gente vai estar conversando aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui só para setar os tipos de marketing que dá resultado, certo? Então, a gente falou aqui sobre os tipos de marketing que dá resultado, está falando sobre esse ponto em especial e nós vamos falar agora como você pode implementar esse tipo de marketing, seja na criação de um negócio do zero, ou seja aplicando em um negócio já existente. Qual é a melhor maneira de estruturar um negócio? Qual é a melhor maneira? O que você acha, né? O que você acha que seria a melhor maneira? Você acha que é melhor você começar pelo produto, falando do seu produto, ou você acha que é melhor focar no seu cliente ou na sua audiência? Interessante isso, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque a maioria das empresas que estão ao nosso redor, elas focam diretamente no produto, no produto, no produto. E quando muitas vezes você vai fazer a mesma coisa e focar no produto, não dá certo. E existe um motivo porque isso não dá certo. Porque o mercado está mudando, né? O mercado ele está passando por uma transformação, principalmente por esse período aí de pandemia, né? Que a gente está, digamos assim, estamos saindo disso, estamos saindo de um velho mundo e estamos entrando num novo mundo. Então o mercado ele está mudando e as pessoas que vieram para a internet, elas perceberam que existe um poder na internet, um poder maior de decisão, um poder maior dela poder pesquisar, você ter o mesmo produto ou um produto de qualidade maior num valor menor, uma forma de pagamento melhor, ou ela recebe, ou ela paga a mesma coisa, mas além de ela receber o produto, ela recebe mais alguma coisa. Então as pessoas estão atentas para isso, elas estão atentas para a qualidade, para a usabilidade. Então as pessoas estão mais seletivas e o nosso produto ele precisa ser entregue dessa maneira, ele precisa criar no usuário uma verdadeira experiência. Para isso, o que você precisa fazer? Você precisa otimizar o seu tempo de trabalho, certo? Você precisa otimizar o seu tempo de trabalho, porque se você não otimizar o seu tempo de trabalho, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai trabalhar bastante e não vai render. Focar nos clientes. O que eu digo que é focar nos clientes? Focar nos clientes certos, certo? Quando você foca nos clientes certos, ou seja, o que é o cliente certo? É o cliente que vai trazer resultados para você. Então, o cliente que traz resultado para você é um cliente certo, não é um cliente ideal. É um cliente onde você pode suscitar um depoimento, você pode suscitar uma prova social. Para isso, o que você precisa fazer? Você precisa criar relacionamento com os seus clientes. E eu já sei que algumas pessoas que estão escutando aqui já estão perguntando assim: puxa, Valmir, eu já ouço esse negócio aí, não é uma novidade para mim. Ouvi que a gente precisa criar relacionamento com o cliente, focar no cliente, mas na verdade, na prática, como que isso pode ser feito? Você criar um relacionamento com o cliente, focar no cliente. O segredo é você parar um pouco e deixar de focar no seu produto e no dinheiro e focar em fazer perguntas
para o seu cliente. Anota isso. O segredo é você deixar, vou até colocar aqui para você não esquecer. Vou colocar aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai deixar, ó, não focar no produto e sim no cliente fazendo perguntas. Olha, fazer perguntas é quase garantia de sucesso de vendas. Vamos ver por que é quase garantia de sucesso de vendas? Porque imagina só se você entra em uma loja de eletrodoméstico. A pessoa ou o vendedor vem para você e pergunta: você está interessado em alguma coisa? Você: não, estou olhando as televisões. Aí o vendedor começa: eu tenho aqui uma televisão de 4K, de 8K, eu tenho essa televisão que faz isso, eu tenho essa televisão desse tamanho, eu tenho essa televisão que é maneira, eu tenho essa televisão que faz isso. E o cara começar a vender televisão para você. A compra, ela vai se tornar mínima e ela vai se tornar chata. Por quê? Porque provavelmente o cliente, ele vai perguntar assim, ele vai perguntar logo pelo preço. Por quê? Porque o cliente, ele não enxergou valor no teu produto. O cliente, ele precisa enxergar valor no teu produto. Só tem um detalhe: o valor que o cliente precisa enxergar no seu produto é o valor que interessa a ele. Por isso você não vai abrir o benefício, né, a vantagem do produto sem antes fazer perguntas. Por exemplo, a pessoa falou: não, eu estou interessado em uma televisão. Aí, em vez de você começar a vender a televisão, você vai começar a fazer pergunta para o cliente. Tá bom, essa televisão você vai colocar onde? Você vai colocar no quarto, vai colocar na sala, vai colocar na cozinha? Cara, dependendo do que ela for responder, você já tem uma outra pergunta. Por quê? Porque se a pessoa for colocar uma televisão, por exemplo, no quarto, poxa, a televisão no quarto, ela vai precisar assistir filme. Para ela assistir filme, provavelmente uma televisão de 4K, 8K, uma televisão melhor seria uma solução para ela, entende? Se ela for colocar na cozinha, então na cozinha você não é um momento ali que você vai sentar para assistir, mas você está mais ouvindo a televisão. Então, dependendo da resposta que ela for te dando, você vai direcionando, você vai descobrindo o que é que ela está valorizando naquele momento. Se ela está valorizando preço, se ela está valorizando mais a qualidade, o que que ela, se é a marca da televisão, o que que ela está valorizando. Valmir, eu não vendo televisão, eu vendo um processo de coaching. Valmir, eu não vendo processo de coaching, eu vendo um serviço de contabilidade. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai operacionalizar o mesmo processo. Qual é o mesmo processo? É que você vai fazer perguntas para o seu cliente. Você vai chegar para o seu cliente e perguntar a ele, procurar saber, ou seja, você está em busca, qual é o seu objetivo? Descobrir a real necessidade desse cliente. Descobrir qual é o ponto emocional que você vai trabalhar nesse cliente para você obter uma venda mais rápida, uma venda mais direta, certo? Então, por isso, é muito importante que você consuma o tempo do cliente, mas de forma que tenha qualidade. Ou seja, quando você começa a deixar de apenas vender o produto para o cliente e começar a fazer perguntas para ele, você está se tornando até, inclusive, mantendo um relacionamento melhor com o seu cliente, que você está perguntando, a pessoa está respondendo e você está entendendo qual é a necessidade desse consumidor, para que você possa oferecer para esse consumidor aquilo que é de ideal, aquilo que é melhor, aquilo que precisa fazer para solucionar o problema desse cliente. Beleza? Então, show de bola. Bom, agora eu vou puxar aqui para você, já para a gente já chegar já no finalzinho da nossa aula, e eu vou responder esta pergunta aqui para você, que é exatamente esta pergunta aqui, que é o que?
Porque algumas pessoas ou empresas são tão efetivas no momento da sua comunicação, tá? E eu vou trazer alguns dados aqui para você, que são dados do Simon Sinek. E a gente vai tomar como base o exemplo da... Deixa eu tomar aqui como base o exemplo da Apple. Então, vou colocar aqui esse... Eu acho que você está vendo aí tranquilo, né? Tá vendo essa imagem que eu coloquei aí? É a imagem do ciclo dourado do Simon Sinek. E a gente vai fechar exatamente essa live, que eu quero que fique bem claro isso para você. Fique bem claro que você tem, dentro de um ciclo de comunicação, você tem o que, certo? Você tem o como e você tem o porquê. O que, ela faz parte da sua comunicação, mas ela traz uma limitação racional para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, que se você quer vender um produto, quer mostrar que o seu produto ele tem um grande diferencial no mercado, você não pode começar com o que e nem com o como. Você tem que pensar no porquê. Por que você vende esse produto? Você tem que começar pelo apelo emocional, você tem que fazer uma conexão. Veja aqui o caso da Apple, né? A Apple, eu peguei inclusive dando os créditos aqui ao canal da Eureka, parabéns para eles fazerem esse resumo que é bem inteligível. Então eu resolvi pegar porque tá assim show de bola. Então o que a Apple faz, né? A Apple, você diz assim, não, mas a Apple ela vende computadores, ela vende exatamente, mas assim, ela poderia fazer como as outras fábricas de computadores fazem, né? Elas poderiam fazer um marketing mostrando aqui o computador, depois mostrando que o computador ele é o primeiro lugar em vendas, tá? Ele mostrando o que ela vende, é o computador. Como exatamente o que o computador ele traz como benefício, como vantagens. E depois ela pergunta, você quer comprar isso? E não fala do porquê. Então, quando você exclui essa opção aqui do porquê, você retira a possibilidade do seu cliente de você se diferenciar. Você retira a possibilidade da sua marca de se diferenciar nesse momento. Veja assim, quando a Apple ela criou uma essência, um propósito, que é exatamente o porquê. Eu estou dando aqui o exemplo da Apple porque é bem conhecido, mas você tem o exemplo também da Harley Davidson, né, que é aquela moto. Então você vê que existem motos que são tipo assim, menos de 1/3 do valor da Harley Davidson. E quem vende moto todos os meses faz um esforço muito grande para vender as motos. Só que se você for na Harley Davidson, você tem uma lista de pessoas esperando para receber aquela moto que ela é 10 vezes muito mais cara. Então o que a Harley Davidson tem que as outras motos não têm? Eles trabalharam exatamente o porquê. No caso da Harley Davidson, tem uma pegada aqui, tem uma pegada de liberdade. Então, as pessoas elas sentem uma liberdade quando elas estão com a Harley Davidson. Uma outra coisa também que a Harley Davidson deixa muito claro é exatamente a exclusividade, ou seja, nem todo mundo tem uma Harley Davidson. Então, essa questão, ela é, por exemplo, nem todo mundo tem computadores da Apple, nem todo mundo. Então, são pessoas seletas que têm esse tipo de equipamento, beleza? Então, tudo isso por quê? Porque a Apple ele trabalhou o quê? Trabalhou o seu porquê. Qual é o porquê dela? É a essência, é o propósito daquela empresa com relação aos seus clientes. Então, como é que a Apple ela realmente se comunica? Qual é o porquê dela? O porquê ideal dela é desafiar o status quo. Então, ela quebra o padrão. Depois, qual é o como dela? É a maneira para alcançar o ideal. É a facilidade de uso, ou seja, tudo é mais fácil, né, com a Apple. E o que dela é o resultado. Então veja que aqui na nossa imagem,
você começa com o porquê e termina com o quê. Por quê? Por quê, não é isso? Porque a apresentação, ou seja, o ponto focal do processo de venda é o propósito, são a conexão com os consumidores. O consumidor, imagina o seguinte, que o consumidor, ele compra os produtos não pelo produto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quem conhece açaí, né, quem gosta de açaí, imagina o seguinte, não, eu gosto de açaí por causa da fruta. Muito bem, algumas pessoas compram por causa da fruta, mas o açaí ele sempre existiu. Sim, ele sempre existiu. Só que de uma década para cá, o açaí começou a ser muito consumido. Por quê? Porque criou-se um porquê de você consumir o açaí. Ah, o açaí ele tem mais ferro, o açaí ele dá mais saúde, o açaí. Então de trás da proposta do açaí, criou-se o que? Criou-se um porquê, criou-se um propósito, criou-se uma razão que leva a pessoa, não, vou consumir açaí porque de repente eu quero, principalmente porque eu quero emagrecer, né? Então as pessoas consomem lá o açaí porque as pessoas querem emagrecer. E assim sucessivamente em todos os produtos. Imagina só, por que a gente compra um carro novo? Na verdade a gente não quer comprar um carro novo, a gente quer comprar um veículo que por sinal seria um carro, mas a gente quer comprar um veículo que nos leve rapidamente de um ponto A para o ponto B. Se existir um outro veículo tão bom, de tão qualidade que não seja o carro, provavelmente ou eu, você, nós compraríamos esse veículo. Então nós estamos comprando o uso, né? Nós estamos comprando o benefício daquilo. Então quando a empresa ela consegue entregar dentro do seu produto todos esses valores e junto com ele um propósito, ou seja, você se sentir exclusivo em consumir aquele produto, o que acontece? Em vez de você oferecer o produto para as pessoas é que vão atrás desse produto. Por quê? Porque o produto passa a se tornar um produto único. E um produto único ele passa a se tornar um produto exclusivo. E um produto exclusivo, as pessoas querem tudo que é exclusivo. Por exemplo, a fechar, você tem aquele relógio, né, que é um relógio, fugiu a memória agora, mas você tem um relógio que muitas pessoas querem, né, que é um relógio muito caro. Por exemplo, vou dar um exemplo da Ferrari, né? Por exemplo, em vez do relógio da Ferrari, poucas pessoas têm uma Ferrari. Por quê? Poucas pessoas têm uma Lamborghini. Você talvez conte nos dedos a quantidade de Lamborghini que tem no Brasil. Poucas pessoas, ou seja, tudo aquilo que é pouco as pessoas querem. Ouro, o ouro não é abundante, o ouro ele é escasso, então tudo aquilo que é pouco, que é escasso, torna-se desejável. Por que você está dizendo isso? Porque o seu produto ele precisa ter essa pegada, ele precisa ter um propósito para ele se apresentar na comunicação dessa maneira. E com isso você começa a ter filas de pessoas em busca do seu produto, querendo saber do seu produto. Qual é a base de se formar todo esse conceito? A comunicação através do conteúdo. Quanto mais você criar um conteúdo que gere valor para o seu produto, vou repetir, um conteúdo que gere valor para o seu produto. Um conteúdo que prepare a pessoa, que eduque essa pessoa para consumir o seu produto, você eleva o valor do seu produto em detrimento do preço. Pode é a mesma coisa, valor e preço. Não, valor é uma coisa, preço é outra. O que é o preço? Preço é aquilo que você tira do bolso e entrega lá na hora da compra. Valor são todos os benefícios intrínsecos e os benefícios visíveis ou não que você recebe ao você realizar a compra. Para fechar, você já percebeu que você já comprou alguma coisa sem ter realmente necessidade? Será que isso já aconteceu com você? Acredito que sim. Por que você depois que você fez a compra e passou uma hora, um tempo, você olhou e o seu cérebro disse assim para você, será que você precisava ter feito essa compra realmente? Mas antes de você fazer a compra, você estava doido para comprar aquele determinado produto.
O que acontece? Toda vida que você realiza um desejo, uma compra, né? No seu cérebro é liberado uma enzima, é a enzima do prazer, você fica alegre com isso. É por isso que muitas pessoas gastam dinheiro sem controle. Por quê? Porque muitas vezes é exatamente o excesso desse prazer causado no cérebro, dessa satisfação de você ter a posse daquele objeto. E muitas vezes você nem vai utilizar aquilo, ou se utilizar, vai utilizar apenas uma vez, entende? Então tudo isso tem uma base no marketing, tudo isso tem um gatilho mental, né? Tem uma persuasão mental, tudo isso é um processo que as empresas e os produtos elas criam para atrair as pessoas certas. Ou seja, por que as pessoas certas? Porque as pessoas que valorizam esse tipo de proposta. Cada um de nós temos nossos valores, nossas características. Nós valorizamos mais uma proposta em detrimento de outras propostas. Por isso que o mercado ele é muito amplo, a internet ela é muito ampla. Então você tem um mercado para todos os gostos, né? Se o seu produto ele for bom, entenda o seguinte, que na internet a internet ela amplia. Se o seu produto for bom, a internet ela vai ampliar. Se o seu produto for ruim, também a internet vai ampliar. Não tem como. Beleza? Então, show de bola. Bom, nós estamos encerrando aqui. Vou encerrar primeiramente no YouTube, agradecendo a todos que passaram aqui. E vou encerrar também no Instagram, nesse momento, a todos que passaram aqui no Instagram, quem está comigo aqui no YouTube. Essa live não será salva, essa live ficará